O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o meu Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus escolhe os seus instrumentos, por meio dos quais ele fala. Assim foi com Paulo, que anuncia em Atenas, onde as pessoas até eram religiosas, mas não conheciam ainda a religião cristã. Paulo fala sobre a ressurreição. Muitos caçoam dele, outros começam a conhecer Jesus através desse anúncio, se convertem. Acontece também o mesmo com 3 pastorinhos, muito tempo depois, em Portugal. São aqueles que foram canais de uma mensagem trazida pela Mãe de Deus. E é uma mensagem que está de acordo com o Evangelho. Quantas vezes Jesus diz, não tenhais medo? Assim como também no Antigo Testamento, Deus Pai já nos falava através dos profetas. Nossa Senhora de Fátima dirige essas palavras àquelas 3 crianças. Não tenhais medo. Isso acontece num dia como hoje, 13 de maio. Porém, em 1917, numa manhã de domingo, estavam ali Lúcia dos Santos, com apenas 10 anos de idade, e os seus primos, Jacinta, com 7 aninhos, e Francisco Marto, com 9. Eles tinham participado da missa e logo depois foram pastorear, tirando as ovelhas do aprisco para levá-las à cova da Iria para as pastagens. E quando o sino toca e eles conseguem ouvir, eles começam a rezar o Ângelus. É nesse momento que eles veem um grande clarão de luz. Pensam que fosse um relâmpago, que viria chuva. Então já se aprontam para guardar as ovelhas, mas em seguida eles veem um novo clarão. E agora, sobre uma árvore de carvalho, uma senhora vestida de branco, que se dirige a eles com um olhar e com palavras de ternura. E ela fala a eles sem que a sua boca se mexa. Assim acontece nessa experiência em que Nossa Senhora, na sua pureza, radiante de luz, se apresenta àquelas crianças inocentes, cujos corações eram puros e que agora docilmente acolhem tudo aquilo que Maria lhes fala. Ela diz, vim pedir-lhes para que venham aqui, todo dia 13, por 6 meses, nesta mesma hora. Vou dizer-lhes quem eu sou e o que eu quero. Apenas Jacinta, das 3 crianças, é aquela que conseguia conversar com Nossa Senhora. E chega um momento em que eles ficam assombrados com tudo isso, e Jacinta até mesmo pensa em não contar para ninguém. Lúcia, me perdoem. Lúcia pensa em não contar para ninguém, mas Jacinta acaba falando para a sua mãe,
porque a mãe não entenderia o motivo pelo qual eles atrasaram depois de pastorearem as ovelhas. É claro que os adultos não acreditaram neles, assim como também muitos, no tempo de Paulo, não acreditaram em suas palavras. Nem mesmo o pároco dessas 3 crianças acreditou naquela história que eles narravam. Claro que a igreja é sempre cautelosa e prudente, mas Deus haveria de se manifestar através destes 3 pequeninos, como Ele fez também tantas vezes ao longo da história da salvação, falando por meio dos pequenos. Maria pergunta certa vez a estas crianças: vocês querem oferecer a Deus a si mesma, suportando até os sofrimentos, como um ato de reparação dos pecados pelos quais Deus é ofendido e pela conversão dos pecadores? As crianças disseram: nós queremos. Então a Virgem alertou que eles sofreriam, mas a graça de Deus os confortaria. Então essas crianças foram ofertas vivas diante de Deus, e o sofrimento que elas passaram foi o descrédito. Elas chegaram até mesmo a ser presas. Tanto é que nessa sequência de meses que Nossa Senhora aparecia sempre no dia 13 de cada mês, houve um mês, agosto, em que as crianças foram presas. E Nossa Senhora não lhes apareceu naquele dia, mas depois, no mês de agosto, no dia 19, Nossa Senhora volta a falar com eles. Então eles sofreram também a falta de fé por parte de muitas pessoas, sofreram na sua carne, mas acima de tudo acreditaram e anunciaram do jeito que podiam. Aquelas que não eram consideradas se tornariam grandes sinais e canais da graça de Deus. Os pastorinhos, mesmo repreendidos, mesmo sendo zombados, como hoje Paulo também foi, eles continuaram firmes na oração. E qual é a mensagem de Nossa Senhora em resumo? Ela pede que nós estejamos em constante oração e nos convida especialmente à oração do Rosário. Pede-nos a conversão e penitência pela conversão de tantos irmãos. Pede a paz mundial. E por fim, ela nos apresenta a devoção ao Imaculado Coração Seu. O que acontece de extraordinário em uma das aparições em outubro, a última, é que, apesar de muitos não terem acreditado, uma multidão se reúne na cova da Iria. Alguns curiosos, outros piedosos, mas enfim, estavam ali. E eles presenciaram algo que não se pode dizer que era um delírio coletivo, porque eram muitas pessoas. O milagre do sol. O sol girava como se estivesse dançando e a impressão é de que ele iria descer à terra. Depois de uma chuva em que as pessoas estavam com as roupas encharcadas, bem como o solo também muito úmido, o sol então gira e as pessoas têm as suas roupas secas de uma forma milagrosa. É o milagre da presença de Deus, que é o sol. O próprio Jesus no Evangelho hoje nos promete o Espírito Santo da verdade, e a verdade prevalece. Essas crianças estavam sendo verdadeiras, não foram acreditadas, mas elas acreditavam em Deus. E assim Deus confirma o testemunho destes pequeninos que ecoa até hoje. Jesus no Evangelho diz: tudo que o Pai me deu é meu. E nós nos lembramos daquela frase de Jesus, uma das últimas, lá no alto da cruz: eis aí a tua mãe, filho. Nos foi dada a mãe de Jesus, a mãe que é dele, agora é nossa. Por isso que nós chamamos de Nossa Senhora. Maria
é esta que sempre vai nos acompanhar com a sua oração, sempre como mãe vai nos alertar. Tanto é que Deus permite que as crianças tenham uma visão de como seria o inferno, como seria a escuridão das almas sem a luz de Deus. Isso faz com que essas crianças, na compaixão, não pelo medo, mas pela misericórdia pelas almas, se coloquem a rezar e a espalhar essa devoção do coração de Nossa Senhora, que no final, como promessa dela, triunfaria. Essa não é uma mensagem de terror, de medo, é uma mensagem de compromisso, de conversão, de esperança. Então vamos recorrer a Nossa Senhora, porque ela foi o grandiosíssimo canal de Deus para a humanidade. Ela gerou aquele que é a própria luz. Ela também nos atende em tantos pedidos. Ela nos ampara com a graça de Deus em tantos sofrimentos pelos quais passamos. Ela sempre está conosco, porque ela é cheia do Espírito Santo da verdade, prometido por Jesus Cristo a nós. Vamos seguir então esse caminho, sabendo que não somos órfãos, porque o Espírito está conosco e porque além dele nós temos aquela a quem podemos chamar de mãe, Nossa Senhora de Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.